Esse casal aqui. Não, Então, o chegando, computador a Sandra, vamos lá, Sandra. Sejam bem-vindos, Paulo. Também. Obrigada. Aqui. Valeu. Obrigado, irmão. Valeu. Muito bem, boa tarde. Vamos melhorar, né? Boa tarde. Pós-prato, né? Pós-prato é assim, né? É bom, comida serve para quê? Alguém sabe responder? Energia. Só que quando a gente come demais, ela destina a energia toda para o estômago, né? Então agora a gente precisa estar ligado. Boa tarde. É um privilégio imenso estar aqui com pessoas altamente influentes, né? Porque óbvio que ninguém vai sair daqui igual entrou, né? Todo mundo vai sair daqui em dominância na influência. Isso ainda mais com um mentor que nem o Rafa, né? Que nos ensina até quando ele não quer. O Rafa, ele tem uma capacidade que eu acho espetacular. Ele te ensina no olhar. Você sabe se está no caminho certo ou não conforme ele te olha. Vocês já repararam nisso? Dependendo do que você falou. Conforme ele te olha, fala, você faz, ups, eu acho que eu preciso corrigir a rota. Muito bom. Obrigado, Rafa. Parabéns a todo o teu time. O evento está brilhante. A gente já veio ontem aqui para já curtir todo esse ambiente, aprender. Meu caderninho de anotação está socado de coisa ali, todo esse timaço que ele trouxe. E a gente vai compartilhar um pouco para vocês. Coloca a nossa apresentação na tela lá, o pessoal da estrutura lá de apresentação, por favor. Enquanto isso, eu me chamo Jean Oliscovs, sou presidente do Grupo Oliscorp. A gente tem hoje como nossas empresas dentro no portfólio, né, além do grupo da própria Oliscorp, que é ainda a empresa mãe, apesar de ser holding agora, a gente tem o Lidera Brasil, que é um evento que roda o Brasil compartilhando boas práticas de gestão e liderança de forma mais inclusiva. A gente tem o CEOs Club, que é a nossa grande confraria aí de presidentes de empresas, são mais de 2.000 presidentes. Fazendo adendo, o Lidera Brasil esse ano vai acontecer em Porto Alegre, Joinville, Floripa e Curitiba. Então nós vamos ter 4 edições ainda esse ano. O CEOs Club, né, que é a nossa confraria com presidentes de empresa, Carlos Wizard, enfim, grandes amigos que fazem parte, clientes e amigos que ao longo da jornada foram se aproximando. Nosso podcast spin-off e o nosso bebê gigante que a gente chama, que é o Universo Empreendedor, essa plataforma incrível de educação empreendedora com acesso a conteúdos de altíssimo valor, de forma gratuita, 250 horas de conteúdo gratuito e que a gente vai ter o privilégio de em breve estar colocando na agenda uma mentoria com o Rafa Medeiros lá também, para falar sobre influência, para junto com Carlos Wizard, Aline Zermiani, Helena Souza, Ricardo Bellino, nossa, tantos outros gigantes do empreendedorismo que estão lá, poder contribuir com esse ecossistema e fazer isso crescer. Eu me chamo Sandra Oliscovs e trabalho para impulsionar o empreendedorismo no país. Sou CEO do nosso grupo e todos os dias nos dedicamos a desenvolver pessoas e negócios para que todo mundo alcance resultado. A gente acredita sim na transformação através do empreendedorismo. E não posso dizer que sou apaixonada por liderança. Me considero desde criança uma líder e liderança é um tema que influencia a minha vida todos os dias. Respiro liderança e hoje o tema que a gente vai falar aqui é sobre liderança exponencial. É isso aí, vamos lá. Então, alguns milhões de anos atrás, né, o mundo começou a ser formado, alguns milhões de anos atrás, Papai do Céu deu um estralo no dedo e a gente começou a construir o que hoje a gente vive. A natureza apareceu com toda a sua exuberância. Muitas pessoas dizem que a natureza é perfeita, eu não acredito nisso, eu acredito que a natureza ela é única. Se falou muito em ser único aqui, né, nesses 2 dias. Eu acredito que a natureza ela é única, ela não é perfeita. E por não ser perfeita, ela se adapta muito bem. Em algum momento, nós aparecemos com as nossas culturas, com a nossa forma de pensar, com os nossos trejeitos, com as nossas crenças, com o nosso mindset local, e a gente começou a se reunir em eventos para poder debater sobre o nosso futuro. Porque lá atrás a gente começou a construir cidades, e a gente já começou errado, porque a gente começou a construir cidades que eram cinzas. Lá atrás, na primeira Revolução Industrial, a gente errou na segunda, a gente errou na terceira, e se não cuidar, a gente vai errar na quarta também. Na construção dessas cidades, a gente primou pelo quê? Produtividade, em detrimento à qualidade. Produtividade mecanizada, em detrimento à qualidade humanizada. A ser quem realmente a gente é. Falamos muito nesses 2 dias sobre isso, né? Sobre encontrarmos o nosso autêntico e legítimo dom e dele sim fazer um grande eco. E tá aqui esse timão aí com o Rafa encabeçado para fazer isso. E a gente começou a entender que a gente precisa construir coisas diferentes. A gente precisa debater mais, a gente precisa olhar para o que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado
e dar um novo salto quântico, porque a gente está vivendo um momento muito importante e determinante da nossa história. O momento que a gente vive é um momento disruptivo, é um momento reflexivo, é um momento que vai causar, acima de tudo, uma transformação. E volto a frisar, se a gente não olhar com muito carinho, a gente vai cometer o mesmo erro que cometeu há algum tempo atrás. Mas para que a gente possa avançar, né, e possa realmente transformar o ecossistema em que a gente está em algo humanizado, influente, positivo e transformador, a gente precisa responder uma pergunta. Em qual era nós vivemos? Tudo que precede uma mudança de era é uma revolução. A gente já viu a revolução que a gente vive hoje. A próxima era vai ser instaurada após essa revolução. Essa palestra agora que a gente teve foi espetacular. Eu estava ali atrás, sensacional, né? Com os olhos vidrados, como todos vocês. Mas antes de entrar na nova era, qual que a gente está vivendo agora? Quem contribui? Quem compartilha na sua opinião em qual era a gente vive? Quem? Falaram ali? Qual? Digital? Sim, a era digital. Concordo. Quem mais? Na sua opinião, em qual era a gente vive? Vamos lá. A opinião de vocês. Em qual era que a gente vive? Qual é ela para você? Aham. E ela corresponde ao quê para você? Já foi o vapor, já foi a eletricidade, já foi a tecnologia, a informação, a informática, né? Digital. Não, eu acho que é legal. Digital tá ali. Vamos lá, estamos quase lá. Comunicação. Influência. A Web 3.0 vai fazer parte da próxima. Ela tá na revolução. Ela faz parte, mas ó, super caminho, tá? Ela tá na revolução. Né? A influência tá na revolução. Por isso que vocês estão na frente do mercado, porque vocês estão aqui para entender esse jogo e sair na frente, como o Rafa fala. Quando a gente precisa de informação, onde é que a gente busca? Digitalmente. Onde é que eu busco informação? No? Bem-vindos à era do Google. Né? A gente vive na era do Google. E a era do Google pressupõe uma coisa. Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola. Nós precisamos pensar. Hoje a gente falou, né, vem se falando muito sobre as novas tecnologias, a inteligência artificial, mas qual é o grande X da questão? Como que eu me comunico com uma inteligência artificial da melhor forma? Eu preciso pensar. Eu preciso saber quais são as perguntas que eu vou fazer. Eu preciso me aprofundar em conhecimento e qual é o tipo de resposta que eu quero ter. O Alan trouxe para nós a possibilidade da personalização. A personalização é algo que não tem preço, ela tem um alto valor. Fazer isso na inteligência artificial tem um alto valor. Mas ainda assim, a pessoa, o ser humano que está ali perguntando para a inteligência, precisa saber fazer as perguntas. As perguntas trazem as respostas. Foi Einstein, né? Agora eu já não sei mais, né? Porque a gente diz que a frase é de alguém, mas hoje eu vi que o Alan, né, é muito mais profundo e descobre que não é. Mas enfim, né? Dizem que Einstein, né, fala sobre que se ele tivesse que decidir a vida dele, se a vida dele dependesse de 1 hora para ele achar uma solução, ele diz que ele passaria 55 minutos pensando qual a pergunta que ele faria para achar a resposta. Porque com a resposta certa a gente agiliza o processo. E quando a gente vive na era do Google, do Ctrl+C, Ctrl+V, para quem é líder aqui? Só para eu saber. Tá. Eu gosto muito de fazer essa pergunta porque culturalmente, dentro de um paradigma, nós acreditamos que líder é aquele que lidera alguém, certo? Então eu tenho certeza absoluta que quem levantou a mão tem equipe, tem time, lidera pessoas. Mas não tem como você liderar pessoas se você não liderar a si. Nós precisamos assumir a postura de liderança na nossa vida para que a gente possa ser disruptivo, para que nós possamos gerar influência, para que nós possamos conquistar o que a gente quer. Liderar movimentos, nós precisamos assumir a nossa liderança. Se eu não tenho liderança, eu não consigo liderar a outros. Então não tem como. A partir de hoje, todos os dias que alguém perguntar, você é líder? Sim.
Lidera. Vocês não lideram a casa de vocês? Lidera, não lidera? Porque se você não lidera, alguém está liderando. Você lidera o ambiente que você vive, você lidera as suas decisões ou você está só seguindo o fluxo? Você só está indo na maré? Então, liderança tem que pulsar em nós. Nós precisamos liderar a nossa vida. Isso aí. E o primeiro passo da liderança exponencial, que é uma liderança que olha para o futuro, que se conecta com o futuro, que está pronta para essa flexibilidade que o futuro tanto nos pede, que a gente viu nesses 2 dias, tanto na parte de movimento, quanto na parte de influência, na parte de inteligência, enfim, em todos os temas que aqui em cima tiveram, é entender a nossa singularidade, né? E a singularidade que a gente fala aqui, também foi explanada agora há pouco, não é a singularidade física, que é onde as grandezas elas não têm medição, né? Não existe peso, não existe tempo, não existe. Então não é a singularidade física, não é a singularidade do IA, que a gente já teve uma aula espetacular a respeito disso, mas é a singularidade humana. O entendimento de que somos seres únicos e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Um dos maiores temperos da singularidade humana é a nossa biodiversidade genética. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, era para ter matado muito mais gente nos campos de concentração. Mas entravam 200 na câmara de gás e sempre tinham 20, 25 que sobreviviam. Isso é uma proteção genética da espécie. Nós somos diferentes para poder sobreviver enquanto espécie. Não é a mesma coisa que soluciona os problemas de todos. Quando eu tenho um método, que nem o Rafa fala tão bem aqui, o método te dá um norte, para que você tenha certeza que o resultado final vai ser obtido. Mas em um ponto ou outro você conseguir fazer adaptações, esse é o segredo. Ter os pontos de adaptação e de atenção, para que a gente entenda a singularidade. Eu só consigo construir uma comunidade, eu só consigo construir um time, eu só consigo construir algo que crie um eco de impacto se eu entendo a singularidade para poder chegar na pluralidade. Quando a gente fala de singularidade, né, eu gosto muito de lembrar da minha mãe. Sabe aquelas frases de mãe? Minha mãe, quando eu dizia para ela assim, mãe, eu quero ir em tal lugar, todo mundo vai. O que ela me respondia? Vocês escutaram isso também, né? Só que eu sempre fui muito curiosa e sempre fui muito inquieta com as respostas prontas. E aquilo mexia, cada vez que ela me dizia aquilo mexia. Eu falei, ok, já entendi que eu não sou todo mundo. Ok. Tanto que, né, o meu apelido é que eu sou do contra. Tá todo mundo indo pro lado, eu vou pro outro. Mas não basta você saber que você não é todo mundo. Lá atrás ela me despertou. Se eu não sou todo mundo, quem eu sou? Vocês já se fizeram essa pergunta? Quem sou eu? E aí é onde vem o autoconhecimento. Que vocês com certeza, desde o momento que pisaram aqui, estão tendo esse processo, né, junto com o Rafa. O Enneagrama é uma das formas de você ter uma percepção sobre si mesmo, sobre os outros. Se você quer conhecer das outras pessoas, conheça a si mesmo. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece o outro. A gente precisa conhecer, a nossa singularidade está no autoconhecimento. Quando eu sei quais são os meus talentos, as minhas habilidades, eu sei também reconhecer no outro. E aí é onde a gente chega na pluralidade. Tem muitas pessoas que têm o desafio, pensam assim, não, eu sou o líder, então só eu domino nesse ambiente. Não, com certeza você é um líder que tem uma influência, uma dominância, na tua singularidade você é muito bom. Mas nós vivemos no mundo da cocriação, da colaboração, onde não adianta mais você ter um talento único. Se você quer ser exponencial, você precisa se juntar com mentes brilhantes. E aí entender qual é o brilhantismo e a singularidade da outra pessoa, para a gente criar a nossa pluralidade, a nossa riqueza. Nós precisamos escolher quem são as pessoas que vão fazer parte de nós. Reconhecer quais são os talentos que vão nos ajudar a chegar mais longe, em que nós vamos contribuir. Aliás, por falar em ajuda e contribuição, eu tenho um grande desafio com a palavra ajuda, porque quando a gente fala ajudar, eu só estou dando. E nem sempre quando a gente quer só ajudar as pessoas, significa que as pessoas vão executar e fazer o que precisa ser feito. Porque às vezes ela está esperando só que você dê. Eu substituo essa palavra pela contribuição. Contribuição, eu com você. Eu entro com a minha parte e você entra com a tua. E nós dois juntos vamos chegar no resultado.
Isso é equilíbrio, isso é cocriação. Então, para quem trabalha com mentoria, para quem trabalha com desenvolvimento, para quem é líder, lembrem sempre disso. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. A pessoa tem que entrar com a contrapartida. Você sabe que o que me conectou, a gente se encontrou, nos encontramos novamente, eu e o Rafa, depois de alguns anos que a gente não se encontrava. E no conversar, a primeira coisa que ele falou, pô, tô com um projeto que tem um foco de contribuir com muitos profissionais. Na hora que ele falou contribuir, eu já, cara, nós estamos na mesma sintonia. Entendeu? Você vê como, né, é importante a gente estar atento a esses detalhes. Uma vez que eu entendo a singularidade, eu consigo construir pluralidade. Quando eu consigo construir pluralidade, eu consigo chegar mais próximo da equidade, porque todo mundo está atrás da equidade. Equidade fala de direitos iguais. Mas a gente consegue ter equidade total? Será que a gente consegue ter igualdade total com todos? Sim ou não? Sim ou não? Não consegue. Nós somos diferentes, não somos? Simples assim. A gente não consegue atingir totalmente a equidade, porque somos diferentes. Somos únicos, singulares. Mas, se eu entendo a singularidade para construir a minha comunidade, a minha pluralidade, eu consigo estar muito mais próximo disso. Eu consigo estar próximo, porque eu vou conseguir sentar com o Matheus, ouvir os anseios dele e criar situações que beneficiem a ele. Tal qual vou fazer aqui com o Guilherme. Temos a mesma meta, mas eu sei que para cá, ganhar um carro, não faz sentido, ele já tem o que ele precisa. Para cá faz muito sentido. Para lá fazer uma viagem para Indonésia faz todo sentido. Para cá não faz, ele já conhece. Então, quando eu converso e entendo a singularidade de cada um, na hora de construir a pluralidade eu sou mais justo. E isso faz todo sentido para a gente poder construir a liderança exponencial. A liderança exponencial é a liderança do futuro, mas na verdade é a liderança do presente, né? Nós vivemos uma era de muitas gerações. Antes a gente tinha exatamente as gerações, né, de trabalho e período. Só que hoje nós temos essa mistura maravilhosa que traz a experiência, a sabedoria, a praticidade, junto com a energia dos jovens que vêm, né, com uma mentalidade totalmente diferente. Aonde que está a nossa congruência? Aonde que está o nosso ponto convergente? Na liderança. A liderança exponencial é essa que une e consegue trabalhar com todos esses perfis para impulsionar, entendendo a singularidade e construindo a pluralidade. Isso aí. A Singularity University, ela entendeu que existem 4 grandes formatos de líder exponencial. No futuro, feito e construído no presente, a gente precisa ter esses 4 tipos de pensadores, de pensadoras, dentro do processo de liderança. Primeiro, o futurista. Quem que é o futurista? Já ouviram falar da Singularity, né? A Singularity, quem nunca ouviu falar, a Singularity University é a grande faculdade, a queridinha do Vale do Silício. É aquela que hoje norteia todas as grandes companhias de tecnologia do Brasil, do mundo. Né? Presente no Brasil via Anima, se eu não me engano, parceira do grupo Anima no Brasil. O futurista é o visionário. É aquela pessoa que ele enxerga lá o futuro, ele sabe exatamente qual é o caminho mais adequado, ele sabe para onde tem. Vocês conhecem pessoas que parece que adivinham as coisas? Não só quando se fala de tecnologia, se fala de tudo. Sabe aquela tiazinha do bairro que ela olha uma obra da prefeitura e ela fala, vai dar ruim? Só na primeira cavada que a pá dela já bate o olho, já sabe, isso aí não vai dar certo. Entendeu? São as pessoas que são visionárias, elas têm essa capacidade de enxergar o futuro. Elas já sabem o que vai dar certo ou não, mas não necessariamente a tiazinha levanta para ir lá e avisar. Ela só fala, vai dar errado. Mas ela não faz mais nada, ela já sabe. Sabe aquele tipo de pessoa que vê um monte de solução, um monte de alternativa, um monte de oportunidade, mas que não aproveita nenhuma? Ele não levanta da cadeira para aproveitar. Ele enxerga e o que ele vê é real, mas ele não é a pessoa que vai e entende qual que é o caminho. O inovador é o cara que fala, ok, para a gente ir para cá, né, para sair de Floripa e chegar em Curitiba, nós temos aí 4 formas. A gente pode pegar um voo, a gente pode ir de carro pela 101, a gente pode ir de carro pela 116, ou a gente pode ir de barco. Ele entendeu que a gente precisa sair de Floripa e ir para Curitiba. Esse aqui entendeu quais são os caminhos, mas ele também não constrói barco, ele não constrói rodovia e não constrói avião. Aí a gente tem que ter o tecnólogo, que é quem constrói. Ele não consegue enxergar, ele nem precisa saber para onde que o avião vai. Ele só sabe que ele precisa de um avião. Então eu vou construir um avião que consegue voar X quilômetros, está tudo certo. Um não vive sem o outro.
E o principal de todos, o humanitário, que é o fio invisível que conecta tudo. Vocês já ouviram falar do fio invisível? Vou dar um exemplo. Eu e a Sandra, a gente tem chácara aqui no interior do estado. Quando a gente vai para a chácara para Canoinhas, a família toda vai. Vem o pessoal de Curitiba, vai o pessoal de Joinville, o pessoal da região. Todos os parentes vão para lá, porque o Jean e a Sandra estão lá. Eles moram perto um do outro. Tem parente, tem amigos nossos que moram uma rua de distância um do outro. E eles passam o ano inteiro e não se encontram. Mas quando tem aquela pessoa X, todo mundo vai lá e naquele momento nós somos o fio invisível que conecta todo mundo. E porque nós estamos lá, todo mundo vai lá para nos ver e todo mundo se reencontra. Vocês já foram um fio invisível? Acredito que algumas vezes, né? Seja com um amigo, quem nunca ligou e falou, viu, vamos fazer um encontro da faculdade? Vamos reunir a turma lá do futebol, lá da época de 14 anos, 12 anos de idade. As meninas, né? Vamos tomar um café, vamos fazer, né? Tomar um espumante, vamos ter a noite das meninas. Quem que deu a iniciativa? O fio invisível. Toda equipe de futuro precisa desses líderes aqui. E daí, dentro do Enneagrama, vocês conseguem já identificar claramente, né, a característica de cada um. Né? O Rafa detonou sobre isso. A pergunta é, quem você é aqui dentro e quem você tem ao teu redor que te completa? Quem são as pessoas ao teu redor que te completam? O que a gente fala muito no empreendedorismo, que a gente escuta muito, eu e a Sandra, tem que ser empreendedor. Se você não for empreendedor, você é um loser. Se você não tiver o teu negócio unicórnio, você, meu Deus. Cara, deixa eu te explicar uma coisa, ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói uma empresa unicórnio se não tiver o número 2, o número 3, o número 4, o número 20, o número 150 trabalhando, cara. Se todo mundo empreender, não existe empresa top. E não tem vergonha nenhuma em você não querer escrever teu livro. Eu quero ser um belo capítulo do livro de alguém. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Te faz feliz? Faz sentido para você? Ótimo. Bora ser feliz. Esse é a grande reflexão. Disrupção, né? A gente viu tanta coisa aqui e para ser disruptivo precisa ser líder. Você precisa estar disposto a quebrar paradigmas, a enfrentar obstáculos, a realmente criar algo novo. A disrupção vem da liderança. Não há como você criar disrupção se não for líder. Por isso eu falei lá no início que você precisa ser líder. Você é líder. Lidera os teus projetos, lidera o que você quer. Porque nós vivemos hoje a nova era, construção de um novo mercado. E aí nós precisamos nos posicionar aonde que a gente quer estar. Eu quero participar da construção desse novo mercado? Eu quero construir isso junto com outros líderes? Isso é disruptivo. O poder da contribuição, da colaboração, da cocriação e do irmos juntos, exponencializar. É isso que faz a gente crescer, construir. Exatamente, porque eu entendo a singularidade, construo pluralidade, consigo gerar uma condição de equidade muito melhor. Dessa forma a gente consegue exponencializar. Com os líderes adequados, eu tenho disrupção. É simples. Porque tudo parte do ser humano, do ser único, né? Dessa busca integral por ser único. Porque não adianta eu ter serviços otimizados, distribuição multicanal, automatização de pagamentos, agora tem IA, experiências fantásticas, encurtar as distâncias. Cara, se eu continuar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V que a gente viu lá no começo, a era do Google é a era que a gente vive. Só que nós estamos começando a viver a revolução. O processo de revolução da Web3, da IA, de uma série de outras tecnologias. Como a gente se posiciona para influenciar positivamente é o que faz todo o segredo. E vocês estarem aqui junto com o Rafa já é o sinônimo de uma comunidade que nasce com muita força para influenciar positivamente os seus negócios, os seus clientes e a sua comunidade. A gente criou o Universo Empreendedor, que vai ter o Rafa em breve com a gente como mentor no processo. Quero que vocês conheçam bem rapidinho. Para mim, hoje, a grande definição de criatividade é uma coisa só. É a sua capacidade de resolver problemas. Não tenho medo de colocar em prática. Tem que aprender, mas tem que aplicar. Resiliência é uma coisa que eu falo, é um comportamento básico para o empreendedor, porque não tem dia fácil. Uma empresa não consegue ter um resultado de alta performance se ela não tiver um planejamento estratégico.
Cara, você é empreendedor? Sim ou não? É. Se você é empreendedor, meu irmão, tu é um vendedor. Para que eu chegue no primeiro bilhão de vendas, eu tenho que começar pelo primeiro real. Cara de sucesso tem disciplina. Vocês têm que ter disciplina. Não existe sorte, não existe azar. Tá? Isso não existe. O que existe é você não estar preparado quando surge a oportunidade. Uma coisa é despertar, acordar. Outra coisa é levantar da cama. Porque a maioria acorda. Agora, poucos levantam da cama. Mas para a gente falar do universo empreendedor, não é fácil você encarar um novo mercado, não é fácil você disruptivo, porque é muito mais fácil quando a gente olha para tudo que todo mundo está fazendo, a gente se contamina com aquilo e diz, não, mas eu preciso seguir aquilo, está todo mundo fazendo. E aí isso ajuda muito a história de que você não é todo mundo, quem é você, no que você é bom, qual é o teu superpoder. E se concentra nisso. Nós estamos construindo a nova plataforma do Universo Empreendedor, que é exatamente a plataforma do Universo Empreendedor, ela traz para o empreendedor aquilo que ele não encontra no Google. Porque no Google você encontra muita informação, mas o que nós trazemos é compartilhamento de visão. A visão é a colaboração de ideias, é a construção de quem já fez, já passou. Isso ajuda muito, porque eu sempre falo, o empreendedor não precisa de um MBA, ele não precisa de uma faculdade para mudar o negócio dele, precisa de um insight. Se cada um aqui sair com pelo menos um insight desse evento, você com certeza tem o potencial de mudar o teu negócio. Então, isso é importante. Siga a visão, compartilhe visão, esteja com pessoas de visão. Na construção da nova plataforma, eu adorei conhecer o Alan hoje aqui, porque é exatamente o que nós estamos construindo para a nova modalidade da plataforma. Esse acesso, essa humanização, essa conexão entre empreendedores, esta força e dá trabalho. Quantas vezes a gente teve que voltar duas casas? A gente estava seguindo, aí a gente falou, não, peraí, volta duas casas porque isso aqui está indo no modelo padrão. A gente não quer ir no modelo padrão, nós queremos usar a nossa essência, porque a gente é bom. Então, nós temos o Universo Empreendedor, hoje estamos em todos os continentes, tem membros aí no mundo inteiro. Convido a acessar universoempreendedor.com ou .club, vocês vão fazer parte. Hoje o acesso é freemium e o nosso próximo estágio e o nosso próximo step é de um acesso extraordinário. Então, que vocês podem fazer parte nessa construção. Vocês já fazem, né? Vocês estão aqui numa imersão premium, uma imersão espetacular. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que parar de julgar. Eu não estudei para ser juiz, não sou um cara de julgamento. Eu acredito que no universo da vida não cabe julgamento, cabe entendimento. Né? O Leandro Carnal, ele fala uma frase que eu acho que é espetacular para a gente encerrar essa nossa participação aqui. Ele fala que no mundo egoísta em que a gente vive, quanto mais eu me interesso pelo outro, mais interessante eu me torno. Repito, no mundo egoísta que a gente vive, quanto mais eu me interesso pelo outro, mais interessante eu me torno. Preste atenção nos grandes inputs que o Rafa trouxe para vocês. Fazer as perguntas corretas, estar presente de corpo e alma, não estar de corpo num lugar com a alma pensando em outro e responder o WhatsApp, não. Eu estou aqui de corpo e alma com você. Eu estou com o teu mentorado de corpo e alma. Por que ele é um sucesso? Porque ele se entrega de corpo e alma. Por que nem ele comentou, às vezes ele discute com o mentorado? Porque ele está de corpo e alma, é visceral. Não é uma coisa de leve, é uma coisa de verdade. Façam a mesma coisa para vocês. Não julguem, entendam, compreendam e contribuam, porque a gente está vivendo só o começo de uma nova era. E se é para fazer parte da revolução, vamos influenciar da melhor forma possível. Eu queria pedir para vocês agora me ajudarem de pé a receber o nosso anfitrião aqui, então, Rafa Medeiros! Valeu! Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado.